quando a partir do meio-dia, de segunda a sexta, estamos ao vivo, trazendo para vocês, através da rádio e TV7, as informações sobre os meios policiais de Indaiatuba que marcaram o final de semana. Nós que temos aí sempre, na segunda-feira, trazendo esse balanço e ao longo da semana, aquelas informações que fazem parte do nosso dia a dia. É muito importante nós estarmos conversando. Por quê? Porque por enquanto nós somos uma rádio com imagens, mas em breve estaremos juntos exatamente aí trazendo através da TV muitas outras informações. E você pode nos acompanhando pelo YouTube. Para isso basta você se inscrever @TV7 Indaiatuba, tá certo? Ali você vai ter a oportunidade de acompanhar toda a nossa programação, o nosso programa ao vivo ao meio-dia, se quiser também às 11 da manhã, eu sei que muita gente acompanha, né, o 7 News com o Aguinaldo Oliveira, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, também às 10 da manhã, tem o Wilton Rufino trazendo muita informação sobre cultura e ao longo do dia você vai acompanhando a nossa programação. Então não se esqueça, @TV7 Indaiatuba, @TV7 Indaiatuba no YouTube. Depois de se inscrever, não esqueça de dar um like, ajuda nós aí, tá certo? Bem, também boa tarde para você que nos acompanha pelas praças da nossa cidade. Praça Rui Barbosa, a Praça dos Peixes, a Praça dos Ônibus, Praça Dom Pedro, a Praça dos Bancos, a Praça do Coreto, a Praça Prudente de Moraes, Ponto Cidadão. Muita gente circulando ali no Ponto Cidadão. Muito boa tarde para você que nos acompanha ali também. Boa tarde para você que está pelo ali Boulevard da Secap, enfim, muito boa tarde aos lojistas, às pessoas que estão andando por ali. E para você que está deixando ou chegando à nossa querida Indaiatuba, salve, salve. Você tem aí no terminal rodoviário, a nossa rodoviária, que leva o nome do vereador Maurílio Gonçalves Pinto. Muito boa tarde. Boa tarde para você que está nos acompanhando em áudio pelo site da Prefeitura. Por falar em Prefeitura, boa tarde para você que está aqui no Paço Municipal, aos amigos e colegas funcionários públicos, para você que está circulando aqui pelo Paço Municipal, muito boa tarde. E eu gostaria, para quem está acompanhando, mesmo quem está aí nas praças, tal, se você tiver com o seu celular, basta você clicar aí no YouTube, @TV7 Indaiatuba e participa conosco, né? Você que tem uma TV, principalmente as pessoas que têm os pais, os avós, os tios, que gostam de uma TV e tem Smart TV, é só você entrar no YouTube ali e digitar @TV7 Indaiatuba, você estará acompanhando conosco ao vivo e a hora que você quiser. Tá certo? Fica aí dado esse recado. Bom, antes de trazer as informações, eu quero dar alguns recados. E faço questão, não gosto de fazer isso, mas muitas vezes nós somos obrigados. Para quem acha que fazer matéria policial é fácil, uma coisa é você pegar as informações e jogar, que nem pena de travesseiro. Aí é fácil. Agora, você ter o compromisso com a informação é complicado. Aí você tem que acordar de madrugada, aí você tem que ter aí as pessoas ligadas a você que trazem boas informações, né? E a gente checa. Por isso que a gente não está muito preocupado, a verdade é essa, em dar o chamado furo de reportagem. Nós estamos preocupados, sim, em dar a notícia boa. Então, para você que vê, e aí, não porque a pessoa confirmou, você põe no papel o que você falou, porque ficar falando atrás do microfone, atrás da câmera, atrás do seu aí, computador, é muito fácil. Agora, viver e fazer, tudo bem. Depois, porque se falar não tem compromisso nenhum, tudo bem. Se você é um profissional, você gostaria que o pessoal ficasse criticando o seu trabalho, não sabendo o que está acontecendo? Da mesma forma nós. Enquanto muitas pessoas estão aproveitando o final de semana, eu aproveito bastante agora, mas estamos ligados com a polícia, com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda, com os nossos colaboradores.
Então é só questão de respeito. Falar, até papagaio fala. Agora tem um pouco de respeito. Eu respondi da forma ali mais educada possível. Porque o questionamento não foi nada educado. Mas a gente tem que fazer isso, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Programa de hoje. Homem fica ferido em acidente com um caminhão e imobiliza até o helicóptero Águia. Carro atravessa canteiro, bate em defensa e ocupantes desaparecem. Mistério. Corsa fica pendurado após colisão com Honda Civic em Avenida de Indaiatuba, ali na Kennedy com a 15 de novembro. Churrasqueira próximo ao carro pode ter provocado incêndio. Provocado incêndio aí numa residência. Até as pessoas falaram para mim, o carro foi ao ponto. Não tem nada a ver, né, gente? Mas tudo bem, ainda bem que não aconteceu nada. O pessoal sempre brinca. Quando brinca e não há consequência séria, não tem problema. E forte colisão em cruzamento de Indaiatuba deixa 2 feridos. Final da noite de sábado e início da manhã de domingo, 2 pontos da cidade aí envolvendo aí acidentes, carros e farol ou semáforo destruído. Tá certo? Bom, você que está nos acompanhando, quer mandar aí uma mensagem, manda para nós aí, tá fácil, @TV7 Indaiatuba, tá certo? Eu estava correndo agora há pouco para lá e para cá com relação ao programa e eu não acompanhei o meu amigo Aguinaldo Oliveira no 7 Indaiá. Ainda não saiu, o pessoal perguntou, não saiu o balanço da vacinação, né? Ainda não saiu, mas aonde eu passei até que o movimento estava bom, gente. Isso é muito legal, porque é isso que vai fazer as doenças diminuírem, porque haviam doenças que já estavam aí, não existiam mais, mas por falta de vacinação, essa situação acabou complicando. Eu sei de gente que tomou a vacina contra o sarampo, vacina contra a gripe, faltava vacina contra a tétano, fizeram realmente. Então, aguarde que em breve, aí amanhã ou depois, o Aguinaldo traz e nós vamos reproduzir aqui esses números da vacinação. E se você não tomou, aproveite que ainda está funcionando. O dia D foi sábado, mas o dia continua também a respeito disso. Vamos à primeira matéria? Vamos lá. Isso aí ficou ferido lá no Distrito Industrial. Chegou até o helicóptero Águia vir para Indaiatuba. Como foi sexta-feira, um homem ficou ferido após aí um acidente envolvendo um caminhão. Vocês estão vendo já o resgate fazendo o atendimento ali na Santoro Mironi. As primeiras informações davam conta de que a vítima teria sido prensada pelo caminhão, né, contra o muro. O que mobilizou rapidamente, as equipes de emergência. Então, até o caminhão autobomba ali aparecendo. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem já tinha saído da situação de risco e estava dentro da cabine do caminhão. Diante da gravidade inicialmente informado, o helicóptero Águia foi acionado e decolou lá do Ninho das Águias em Campinas, ao momento que ele sobrevoava ali o local, o helicóptero 7 da Polícia Militar, desceu com o médico, mas ele acabou prestando o primeiro apoio ao ocorrência, mas não houve a necessidade de que ele fosse feita pela vítima aí, o chamado voo pela vida. Ele foi por terra, né, ou seja, pelo Corpo de Bombeiros, até o Hospital Augusto de Oliveira Camargo e o helicóptero Águia seguiu para Campinas. A Polícia Militar e a Guarda Civil permaneceram no local realizando os levantamentos necessários para verificar as circunstâncias do acidente e a necessidade de acionamento da perícia. Portanto, tá aí as imagens, é o autobomba, o resgate já na entrada dessa empresa. A vítima foi prensada, mas graças a Deus, pelo visto, não foi algo tão sério, porque se fosse sério, havendo múltiplas fraturas, havendo aí a necessidade de uma cirurgia de emergência mesmo, o helicóptero Águia teria pousado como pousou
e decolaria pelo chamado voo pela vida, porque dali até o Hospital de Clínicas da Unicamp é um voo de 6 minutos. Quem está acompanhando pelo nosso YouTube vê o momento em que a vítima estava sendo levada para o interior da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Então tá aí, belíssimo trabalho, a importância das equipes estarem sincronizadas. Polícia Militar e Guarda fizeram ali o fechamento da avenida para que os socorristas pudessem fazer o atendimento, pudessem chegar com tranquilidade. Aí houve, primeiro momento, parece sério porque a pessoa estava com algumas dores, que poderia ser coluna, poderia ser outro tipo de coisa. Se aciona o helicóptero Águia, decola lá do Jardim do Lago, em Campinas, com o médico. O médico veio, acompanhou, não há necessidade de um voo pela vida. Ele seguiu aí o helicóptero 7 da Polícia Militar. Você vê que o helicóptero Águia, né? Ele tanto faz o patrulhamento aéreo com relação a assaltos, esse tipo de situação, mas também como nós chamamos o voo pela vida, seja no resgate de pessoas que estão machucadas e muitas vezes o transporte de órgãos que vão salvar tantas outras pessoas. Então, por isso que nós costumamos falar o chamado voo pela vida. Parabéns mais uma vez por esse trabalho, tá certo? Bom, agora uma situação, né, interessante, pode dizer mistério. O carro atravessou o canteiro central, bateu ali no guarda-reio e os ocupantes do carro não estavam lá dentro. Bom, tudo começa com uma saída de pista que foi registrada na madrugada de sábado, no quilômetro 52 Pista Sul. 52 Pista Sul, Indaiatuba Salto. Vocês estão vendo o guarda-reio aí estourado. Segundo foi levantado no local, o motorista perdeu o controle da direção, olha só, atravessou o canteiro central e acabou colidindo violentamente contra o guarda-reio. O que chamou a atenção foi que quando as equipes de resgate chegaram ao local, opa, cadê as vítimas? Não tinha ninguém dentro do veículo. Aí, segundo quem passou e viu, e aí puxando pelas câmeras de monitoramento, 2 pessoas estariam no carro no momento do acidente, mas ambas deixaram o local antes da chegada do socorro. Aí fizeram o quê? Fizeram um patrulhamento na área, nada foi encontrado e aí o veículo permaneceu abandonado no local do acidente. A área foi sinalizada e aí todo o procedimento foi feito. Com o levantamento aí da placa, do veículo das placas, vai se chegar ao proprietário. Ah, Rubinho, mas se a pessoa vendeu e não está mais com ela. Vendeu, não está mais com ela, você vendeu para quem? Ah, vendi para fulano de tal. Ah, fulano de tal, eu já vendi para outro. Vai chegar. Agora, por que fugiu? Será que estavam embriagados? Será que não eram habilitados? O que teria acontecido? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar sabendo. Agora, imagine o desespero que seria. Algumas pessoas viram, porque ele perde o controle, atravessa o canteiro central e se não tem aí o guarda-reio, não sei o que poderia acontecer. As imagens falam por si só. Agora, a SP-75 é uma rodovia ruim, sistema de segurança funcionando. Olha o guarda-reio aí para quem está acompanhando a nossa matéria. Sinalização de solo e aéreo. Estão fazendo aí os reparos de pista, o recapeamento. Não chovia. Então, nós vamos falar o quê? Falha mecânica? Se falha mecânica, fosse falha mecânica, eles ficariam no carro. Que estariam embriagados? Enfim, nós vamos saber em breve, porque a Polícia Civil passa a investigar esse caso. Bom, já vou fazer um convite para vocês amanhã. Um veículo foi encontrado sem as 4 rodas, agora período da manhã, exatamente ali na Rua Ouro. Informações que nós recebemos agora há pouco dão conta que esse veículo teria participado de furtos de fios. A guarda foi para o local, preserva ali. Como é a área da SP-75, pertence
a delegacia central. Como é que você sabe, Rubinho? Porque é muito fácil explicar. O ponto azul. Aonde é o ponto azul? Quem é de Indaiatuba dos tempos áureos dele, né? Tempo que era tudo, não era nada digital, era analógico, ali passava o trem. Então, lá atrás era o seguinte, ou você morava antes da linha ou depois da linha, tinha essas coisas aqui em Indaiatuba. Então hoje o que acontece? Imagina essa linha imaginária que é o ponto azul. Pegando o ponto azul, linha reta, você vai ali, você vai até o Campo Bonito. Aí você volta, descendo a linha imaginária, até a SP-75. Tudo isso que eu falei para vocês pertence ao 1º Distrito Policial. Chegou na SP, pegando a SP, você vem varrendo tudo, até chegar no ponto azul de novo, né? Aí é Delegacia Central. Então, por isso que esse caso está sob os cuidados dos investigadores da Delegacia Central de Indaiatuba, tá certo? E por isso que eu falei para vocês que esse carro 4 rodas será, sem as rodas, será investigado pelo pessoal da Delegacia Central para poder chegar e exatamente saber o que está acontecendo. Tá chegando mais coisas para mim aqui, vamos ver, olha, ó, foram encontradas as 4 rodas pelo visto aqui. Estou aguardando aqui, vamos ver. Eles roubaram a câmera de segurança, agora eu vou, olha lá. Nossa, gente, tem ali as câmeras de segurança, os caras fazendo o furto dos fios no Belo Horizonte. Agora tem as 4 rodas do veículo que participou disso aí. Então, teremos novidades amanhã já com a matéria completa. Por isso que eu falo para vocês. É só ter paciência. É só nos acompanhar aqui. O nosso compromisso com a verdade. Aqui não é quanto pior, melhor. Aqui é quanto melhor, melhor. A guarda já está em cima e tal. Vamos ter desdobramentos positivos a respeito deste caso. Bom, agora eu vou trazer para vocês um Corsa que ficou pendurado após colidir contra um Honda na Avenida de Indaiatuba. Bom, esse aí foi não, esse foi de ontem de manhã. Fica tranquilo que os dois foram semáforos, não é para confundir mesmo. João Batista, você não teve culpa agora não, porque foram 2 aí, e diferença de 6 horas. De 6 horas, gente. E o que acabou acontecendo? Eu vou falando que daqui a pouco vai as imagens, porque a equipe funciona, fica tranquilo. Uma colisão envolvendo um Honda Civic e um Corsa chamou a atenção na noite de sábado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Olha só, vocês estão vendo já as imagens pintando, olha aí só. Segundo as informações, os 2 veículos se envolveram em uma colisão lateral, numa avenida. Com a força do impacto, o Corsa perdeu a trajetória, atingiu, olha só, hein, um poste de sinalização semafórica e acabou ficando pendurado na estrutura. Apesar da cena impressionante e dos danos provocados pelo acidente, felizmente, ninguém ficou ferido. Todos os envolvidos saíram ilesos. A Guarda Civil esteve no local, né? Realizou os levantamentos de praxe, isolou, inclusive depois a presença para a lavagem da pista. Porque ali nós estamos falando de óleo, de combustível, óleo hidráulico, esse mais avermelhado é óleo hidráulico, né? Normalmente de direção hidráulica, né? Mas olha só, mas ficou feia a coisa, né, gente? Mas graças a Deus, imagina se despenca isso aí no carro, está passando alguma moto, mas não passou, né? Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, né? Aí que vão falar. Mas tem que ficar atento, porque o triângulo da segurança. Incidentes, acidentes com vítima, e aí fecha com acidente com vítima fatal. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Apesar do susto, o acidente terminou com apenas danos materiais. Estou aguardando mais informações aqui, chegando informação a todo momento. Pegaram os caras, olha lá,
Pegaram os caras que furtaram o fio, eles estavam dentro de um ônibus e agora a guarda já tem, nossa, alicate. Nossa, amanhã vocês vão ver. Ah, que beleza! Amanhã vocês vão ver com todos os detalhes, tá bom? Bem, meus amigos, agora é hora de nós falarmos a questão do perigo de se fazer o churrasco, dependendo da situação. Todo mundo chega no final de semana, ou quando está de folga, a primeira coisa, vamos fazer um churrasquinho? Vamos fazer um churrasquinho. Aí vai o carvão, vai a carne, vai a cerveja e tal, e vamos acender. Cada um tem uma técnica. Hoje já tem um álcool em gel que você coloca ali, outros pegam óleo de cozinha, põe no papel, aí faz uma cabaninha com o carvão para pegar o fogo, outros vêm com secador para pegar o fogo pegar mais rápido. Mas o cuidado principal é o momento de se acender a churrasqueira. Isso que nós vamos trazer aconteceu ontem, exatamente no Jardim Morada do Sol. Um carro pegou fogo no quintal de uma residência no início da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h20 para atender a ocorrência na rua Custódio Cândido Carneiro. Quando os bombeiros chegaram ao endereço, as equipes encontraram uma belina em chamas. Estão vendo os bombeiros ali. Não é que estava assando um costelão, não. Pegou fogo na belina. Segundo relatos de pessoas que estavam na residência, o proprietário teria colocado uma churrasqueira próxima ao veículo, situação que pode ter contribuído para o início do incêndio. As circunstâncias, no entanto, ainda serão esclarecidas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impedir que o fogo provocasse consequências ainda maiores. Apesar do susto, fumaça branca, fogo controlado, tá, gente? Quando fumaça tá branca, é controlado. É que nem para papa. Fumaça preta não tem papa, fumaça branca havemos papa. E a mesma coisa. Quando a fumaça é preta, né, negra, né, é porque há o combustível ainda ali. Então, depois que o fogo é debelado e entra no trabalho de rescaldo, a fumaça é branca, né? Apesar do susto, ninguém ficou ferido, foram registrados apenas danos materiais. A Guarda Civil também esteve no local para realizar os levantamentos e preservar a área. Aí o pessoal viu e encontrou, ei, Rubinho, você quer uma belina ao ponto? Brincadeira, né, gente? O pessoal aproveita. Graças a Deus, eu até estou falando aqui porque não houve nada de mais grave. Mas tem que tomar um cuidado, né, gente? A grande verdade é que temos que tomar cuidado, sim, a respeito disso. E mais uma vez, um belo trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Essa roupa que eles usam, esse EPI, gente do céu, além de pesado, é quente, porque além de tudo é anti-chamas. Então, para vocês terem uma ideia. Então, tá aí a imprensa presente, os corpos de bombeiros, a guarda fazendo com que as pessoas ficassem afastadas no momento do combate às chamas. Volto a falar para vocês, amanhã acompanhe o nosso programa, entre outras ações aí, esse carro que foi abandonado aí e pelo visto sem as 4 rodas. E também aí depois, furto de fios de uma residência em construção localizada lá no bairro Belo Horizonte. E as informações estavam instaladas e energizados. Temos aí imagens de câmeras de segurança. Vocês vão ter imagens de câmeras de segurança no momento do furto. Então, tudo isso, você é o nosso convidado para amanhã acompanhar esse caso e outros que nós já estamos separando para vocês. Agora, forte colisão em cruzamento deixa 2 feridos e danifica poste de semáforo. O que aconteceu? Imagens aéreas para você. Um forte acidente envolvendo um Siena e uma Honda CR-V foi registrado por volta de 5h30, 6 horas da manhã, no cruzamento da rua 15 de novembro com a Avenida Presidente Kennedy. Segundo as informações, o Siena seguia pela rua 15, quando a Honda CR-V
equipe transitava pela Presidente Kennedy, chegaram ao cruzamento e os dois veículos colidiram violentamente. Ainda não foi possível determinar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho. As circunstâncias do acidente vão ser aí devidamente investigados, tá certo? As duas vítimas estavam no Siena. O motorista e a passageira foram atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMI e, em seguida, encaminhadas ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Segundo os atendimentos, quem atendeu, ambos estavam em estado moderado. O que é estado moderado? Pode ter quebrado um braço, pode ter aí sofrido uma torção. Então, tanto que fizeram o quê? Dali, se fosse mais tranquilo no primeiro momento, iam para o UPA. Mas como já havia sinais de fratura, leva-se para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. A Polícia Militar foi quem atendeu, já que a guarda chegou, e a polícia também, e a guarda foi atender uma outra situação, e a Polícia Militar preservou a área para os levantamentos necessários. A realização da perícia foi dispensada. A equipe de trânsito também de Indaiatuba trabalhou na ocorrência realizando o isolamento da área. A violência do impacto foi tão grande que o poste de energia que sustenta o semáforo foi atingido e sofreu danos. Tanto que, diante do risco provocado pela estrutura danificada, a CPFL foi acionada para realizar o desligamento da energia elétrica do poste, garantindo a segurança das equipes durante o atendimento da ocorrência. Aí vão dar, viu? Nós temos o depoimento de quem acabou atravessando o sinal vermelho. Para a Polícia Militar, que fez o talão de ocorrência, a pessoa que poderia ter invadido o sinal vermelho não quis dar declarações. Tudo leva a crer que seria o motorista, o outro motorista, que não ficou ferido. Mas até achar isso, nós temos que falar que nós não sabemos. Oficialmente não tem. Estado moderado, eu não sou médico. O meu cinegrafista não é médico. O Aguinaldo não é médico. Nós vamos ouvir quem? O borracheiro? O engenheiro de som? Ou nós vamos ouvir quem atendeu? Rubinho, o estado é moderado, porque pode ter fraturas. Então o estado moderado aqui. Se saíram do hospital, já graças a Deus, que bela informação. Mas não espere de nós aqui, porque nós não vamos criar caso. Nós não vamos aumentar aquilo que tem. Nós fazemos em cima de informações oficiais. Informações oficiais, Polícia Militar. Rubinho, não podemos confirmar, porque quem pode confirmar não vai dar declarações. E a partir do momento que não deu declarações no papel, não se pode falar. Estado moderado. Você sabe o que pode ser um estado moderado? Tem uma fratura no braço, sofreu um golpe. Você sabe que muita gente falece por estourar o baço e no primeiro momento não se percebe? Então por isso que fala moderado, vamos ver tudo o que aconteceu, porque a pancada foi forte. O poste quase caiu. A CPFL teve que desligar a energia. Então tem toda uma consequência. Falar atrás do computador é muito fácil. Quero ver pôr a cara que nem a gente coloca aqui. E quando eu falo colocamos a cara, porque tem toda uma equipe por trás aqui que acredita no trabalho, que a gente conversa a respeito disso. E nós não estamos aqui para brincadeira, podemos até descontrair, é uma outra coisa. Agora, brincadeira não. Brincar com os outros de maneira nenhuma. As imagens falam por si só. A situação foi grave, graças a Deus que ficou somente na fratura de punho. Que o poste poderia ter caído o cabo energizado e aí não seria estado moderado, seria uma descarga elétrica, que nós já trouxemos aqui várias vezes. Por exemplo, só vou trazer, lembra a respeito daquele acidente da pessoa que estava com o carro e bateu no muro semana retrasada? E que nós dizíamos que a situação dele era gravíssima? Infelizmente ele faleceu. Nós tínhamos algumas informações, que eu posso falar agora, de que haviam já iniciado o procedimento
de morte cerebral. Agora, a família sabia? Se a família não sabia, por que eu tenho que falar? Eu tenho que dar a notícia. E quando digo eu, é porque eu estou aqui à frente. Atrás aqui tem umas 5, 6 pessoas lá dentro do Twitter. Então, por isso que eu peço respeito, porque não estamos aqui para brincar. Podemos até brincar, mas não estamos com brincadeira. Nós podemos até fazer um programa leve, é o que nós tentamos fazer. Agora, não ofenda. Não venha com conversa mole, porque vai ter o troco. De forma educada, mas vai tomar o troco. Quando errarmos, serei o primeiro, em nome da equipe, vir aqui pedir desculpas. E porque vamos errar, porque nós somos falíveis, somos seres humanos. E é por isso que a gente toma todos os cuidados. Tomando os cuidados, a gente erra. Imagine se for na conversa de fala muito. Você não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo. Sei do acidente. A informação que me passaram foi que derrubou o poste, que o acidente foi forte, que os envolvidos, teve um que teve fratura, provavelmente de punho, era estado moderado e uma das pessoas não contou aí o que aconteceu. Se não contou, não serei eu que vou inventar. Ainda mais 5h30 da manhã. Tá certo? Pode ter certeza que nós estamos aqui para colaborar, para trazer a informação correta, sem medo de errar. Sem medo de errar. Aqui, ó, mandar um abraço para o Júnior aqui. Infelizmente, alguns motoristas pensam que o sinal amarelo significa acelere e o sinal vermelho, largada de corrida. É isso aí. A Rosa Moreira também, boa tarde. Obrigado pela participação de vocês. É isso aí, gente. Participe, pode mandar para nós aqui. Muitas vezes não dá tempo de eu falar aqui, mas o pessoal lá dentro, o João Batista, o Wilton, o nosso produtor e diretor, o Aguinaldo, está lá respondendo para vocês. E se não der para responder na hora, é repassado para quem deve ser respondido. Então, pode ter certeza, gente, aqui vocês não vão encontrar quanto pior, melhor. Podendo ser melhor, tudo bem. Sendo pior, nós vamos trazer de uma forma em que realmente não haja nenhum tipo de dúvida. Tá certo? Feito isso, em nome de toda a equipe, Aguinaldo Oliveira, Wilton Rufino, João Batista, todo o pessoal que está lá, que tem hora que não dá para ver do outro lado lá, mas tem muita gente tá ali com eles. Então, em nome deles, muito obrigado a você pela sua audiência. Tá certo? Eu quero já convidá-los para amanhã, já tem matéria rolando aí. E sempre que tiver informações, aguarde em breve. Mais novidades estarão acontecendo. Tenham todos uma excelente tarde, uma ótima semana e estaremos juntos amanhã, meio-dia. Se Deus quiser, Ele há de querer. Gente, pode criticar. Críticas construtivas serão bem aceitas. Críticas por criticar, muitas vezes a gente vai ficar quieto porque o silêncio é a melhor resposta. Mas de vez em quando também aqui não corre água, corre sangue. Boa tarde, Indaiatuba.